irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer agora a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem o daquele outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar o aplauso, nem te temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Então vamos agora agradecer ao nosso amado irmão Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa para mais essa noite de aprendizado, de estudo, pedindo que envolva todos nós que estamos aqui com o teu amor, com a tua luz, envolvendo aqueles que estão por chegar, aqueles que estão em nossos pensamentos, que todos sejam alcançados, Jesus, com esse amor intenso e divino. Pedimos também que envolva a palestrante nessa noite e traga a mensagem do Espiritismo. Agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a divulgação da nossa obra espírita com a nossa irmã Fátima. Mais alegria. Hoje nós trouxemos como novidade um livro que a gente sempre vê muita divulgação dos livros para o adulto. E nessa noite nós trazemos um livro infantil, que é O Velhinho da Gruta. Esse livro é da coleção Gente Mais, que é da editora Ferros e da FEB. Esse livro tem uma coleção, tem de amor, de perdão e temas de sentimentos que você pode desenvolver com a criança no momento do culto do Evangelho no lar, ou mesmo sem o culto, no momento de lazer, que você possa contar a história e explorar o conteúdo. Esse aqui fala sobre a caridade. Quando a gente olha assim esse livro, velho, né? As crianças logo lembram. Quem lembra? Quando a gente era criança, a gente tinha medo, né? Do velho, do homem do saco, né? De ser levado. Tem um pouquinho parecido com isso desse livro, mas o enredo e a finalização é linda. Nós não vamos dar spoiler, tá? Mas fica a indicação para que a gente tenha na nossa biblioteca em casa livros infantis que sempre abordam temas edificantes para as nossas crianças. A indicação dessa semana: O Velhinho da Gruta. Muita paz. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima pela divulgação da obra. E agora nós vamos para a parte principal da nossa reunião. Hoje nós temos aqui a nossa expositora Beatriz Alessio. Ela é do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Vitor Alves, 226, Campo Grande. E nós estamos encerrando o terceiro mês do projeto educativo doutrinário TED. Construamos a paz, promovendo o bem. E o tema de hoje é Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Agora vamos passar a palavra para a nossa irmã Beatriz. Olá, boa noite a todos. Acho que está para ser um pouquinho melhor. Acho que o pessoal está cansado, sexta-feira à noite, passou já a semana. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, melhorou bastante. Uma boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui. Eu sou lá do CELP, como a nossa irmã Carla falou. Estar aqui, que foi uma casa, o CELP foi uma casa que já me recebeu muitas vezes,
Já ensaiei muito aqui com o grupo de dança, já nos apresentamos aqui. Então é uma casa assim, de muito amor, de muita alegria, de muita caridade. Então sou muito grata a essa casa, esse lar aqui em Santa Cruz, que já me recebeu muitas vezes com muito amor e muita alegria. Então gratidão por essa oportunidade. E nós sabemos, né, que quem traz a exposição, quem traz aqui, né, o estudo, nada mais do que é evangelizado primeiro, nada mais do que recebe primeiro os ensinamentos, né? Muito mais para a gente, claro, obviamente para todos que estão aqui presentes, mas toca muito mais em nós primeiro. Então esse tema, todos os temas que a gente vai dar, sempre toca em nós, é porque precisamos em algum ponto, né, tratarmos, trabalharmos esse tema em nós. E esse tema nada mais é do que um tema que precisa ser muito trabalhado em nós, principalmente em mim. Não sou diferente do que ninguém aqui, somos todos iguais. Nosso tema, como a Carla também disse, é bem-aventurados, né, os brandos e pacíficos, e nós sabemos o quão difícil hoje é ser branco e pacífico. Já era, né? Jesus foi nosso maior exemplo lá atrás, mas até hoje, cada vez mais, parece que a gente precisa ser mais branco e pacífico. Mas é uma tarefa ao qual temos, enquanto espíritas cristãos, enquanto seguidores, né, do Evangelho de Jesus. Nós sabemos, né, que nos dias de hoje, nós vemos, né, nas grandes manchetes, nos jornais, na internet, né, que hoje em dia a internet é muito utilizada, quando parece que as coisas estão piorando, né? A gente começa a ver muitos casos de violência, né, de falta de pacificação mesmo. Porém, a gente pensa, né, na verdade, que isso é uma coisa que vem piorando. E cadê o progresso? Cadê as coisas evoluindo? Cadê as coisas progredindo? Na verdade, não é que hoje existam mais casos. É que, na verdade, como eu falei, a internet, os meios de comunicação hoje, eles chegam com mais facilidade para nós. Então, e o mal sempre, né, prevalecendo bem no sentido da informação, infelizmente. E por isso nós vemos muito mais casos, mas não significa que hoje exista mais, só significa que está sendo mais divulgado. E aí eu acho que cabe uma reflexão muito grande dentro de nós. Por que o mal está sendo mais divulgado que o bem? Que também é feito. E que, na verdade, é muito mais feito do que antes. Muito mais realizado do que antes. Por que a gente não vê tantas manchetes, tantas informações, tantas matérias falando de coisas boas que acontecem? Por que a gente vê mais do mal? Então, cabe a nós divulgarmos o bem, né? Tanto na prática, quanto também na divulgação dos trabalhos de bem. Por exemplo, aqui na casa tem a entrega, né, de alimentos para as pessoas que estão em situação de rua. Por que não divulgar isso? Lá na minha casa espírita, a gente tem esse trabalho. Divulga, a internet está aí para a gente divulgar o bem, a paz, a caridade, o amor. E o nosso tema de hoje está baseado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Queria trazer aqui os dois primeiros itens, né, que são trazidos, que são duas passagens, porque essa passagem ela está no Sermão do Monte, né, que Jesus trouxe ali, grandes ensinamentos éticos para aquele povo, morais e espirituais. Então, aqui ele traz, está lá em Mateus, no Novo Testamento, dois versículos da Bíblia que vamos nós lermos agora. O primeiro é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E o segundo, esse primeiro, desculpe, está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. O segundo é: bem-aventurados os pacíficos, porque esses serão chamados filhos
de Deus. E eu queria dar uma atenção para esse segundo, que diz que bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão filhos de Deus. Lá no livro Pensamento e Vida, né, dito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz um reforço sobre essa ideia que eu vou explicar para vocês. Vou trazer aqui uma frase que traz no livro. Somos todos artifícios do nosso próprio destino. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus. Nós somos co-criadores. Somos co-criadores de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, eles trazem, Kardec e os Espíritos, nos traz esse esclarecimento que nós somos seres pensantes do universo. Que nós somos criadores de Deus, criados por Deus. E, consequentemente, somos criação de Deus e, consequentemente, co-criadores. Então, nós temos essa responsabilidade de co-criar. E Deus fez coisas tão maravilhosas e lindas. A gente pode ver, cada um de nós nos aproximamos daquilo, né, que nos chama mais atenção, que nos toca mais. Mas o que mais me toca na criação de Deus é a natureza. É o que mais me aproxima de Deus. Então, olha como a natureza é linda, como ela nos toca. Então, nós somos co-criadores de Deus. Nós podemos fazer, disse Jesus, que faríamos obras maiores até que as dele, que as de Jesus. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. E uma coisa muito importante que nós devemos nos lembrar é da nossa missão. Eu já tinha falado lá atrás que nós somos, que temos a responsabilidade de levar a paz, a brandura, né? Por onde quer que passamos. Mas nós temos isso como missão. Então, todos os dias, a gente precisa se atentar a isso. Né? Ao acordarmos, não é pegar o celular ser a primeira coisa que a gente vai fazer no dia. Muitas das vezes a gente já acorda ali com o despertador, aproveita, já pega o celular e já começa a mexer e já começa a se encher de tantas informações e tantas coisas. Quando na verdade, quando a gente acorda, a gente precisa se conectar com Deus, a gente precisa orar, fazer uma prece. E aí, nos lembrarmos de quem somos e para que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso destino? Então, é importante que a gente entenda essa responsabilidade que temos dessa missão enquanto filhos de Deus, co-criadores de Deus. Joana de Ângeles, através das obras psicografadas por nosso querido Divaldo Franco, lá no livro Momentos de Saúde e Consciência, ela ensina que a paz é fruto do autoconhecimento e da autotransformação. Então, a gente começa a entender que ela depende de quem? De nós, de cada um de nós. Então, ela precisa nascer em nós. E aí a gente precisa entender, né, quando ela fala aqui do autoconhecimento e da autotransformação, que não é que nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho precisa mudar. Não são eles que precisam mudar, obviamente precisam, mas eles precisam do tempo deles e na transformação gradativa deles. A gente precisa olhar para nós. É autoconhecimento, não é o conhecimento do outro, não é o conhecimento sobre o outro, é sobre o conhecimento de nós mesmos, é sobre a transformação de nós mesmos e não da transformação do outro. Então isso precisa nascer em nós e não no julgar, no olhar para o outro. A gente precisa olhar para a gente primeiro. A gente precisa entender o que precisamos, quem somos, o que estamos fazendo. E aí eu falei sobre acordar, né? Sobre acordar, sobre se conectar com Deus, com espiritualidade, de entender quem somos e praticar no nosso dia. Mas ao final do dia, também é importante encerrar o ciclo que iniciamos na manhã. Fecharmos nossos olhos, nos concentrarmos, nos conectarmos novamente
conosco, com a espiritualidade, com Deus e pensar, identificar o que eu fiz hoje, quais foram os passos que eu percorri hoje, o que eu consegui conquistar hoje, o que eu não consegui. E não é se julgar, não é se martirizar, não é sobre isso, é sobre se transformar. Hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Não consegui, depois de amanhã eu vou tentar de novo. E é uma busca diária, ativa e diária. Precisa ser ativo em nós e diário. Não devemos desistir, não podemos desistir. É uma responsabilidade muito grande que assumimos, não agora, mas lá antes da gente reencarnar. E a gente não lembra, né? Você viu pelo esquecimento, mas a gente teve sim esse momento de escrevermos a nossa jornada terrena, né? Então a gente precisa se conectar com isso, mesmo que a gente não lembre 100%. E aí, eu quero trazer aqui algumas ferramentas para que a gente possa construir a paz. Isso não significa que é uma receita de bolo, que se eu seguindo cada um desse passo, eu vou conseguir adquirir a paz e a brandura em mim. Não significa isso. Significa que eu vou estar nessa construção ativa e diária. E cada um de nós temos essa construção ativa e diária individual. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você, para ela, para ele. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para o meu filho. Vocês já pensaram nisso? Muitas das vezes a gente quer que nossos filhos, né, percorram o nosso caminho. E não é, cada um tem o seu, cada um tem a sua jornada. Então a gente tem aqui algumas ferramentas para nos auxiliar, né, para a gente construir a paz. E aí, antes da gente falar sobre as ferramentas, aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo 9, né, ele traz lá no item 5 a seguinte pergunta: o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado os homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os dos céus. E aí a gente tem uma resposta, a gente tem a resposta aqui. Enquanto aguarda os bens dos céus, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Enquanto a gente aguarda os bens dos céus, a gente tem aqui, ó, o da terra, onde estamos hoje. Nós precisamos olhar para o hoje, para construir lá na frente. Então, necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele, Jesus, lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Então, a gente precisa entender isso primeiramente. A gente precisa trazer, né, para a terra, para hoje. O plano espiritual é maravilhoso. Daqui a pouquinho nós vamos estar lá. Daqui a pouquinho não. Vamos com calma. Cada um no seu tempo, no seu momento. Eu quero ir quando eu estiver aqui, mas acho que não vai ser daqui a pouquinho. Também não sei, pode ser daqui a pouco mesmo, né? Mas daqui a um tempo nós vamos estar lá no plano espiritual, que é maravilhoso, mas a gente precisa viver o hoje e o agora, dessa existência. Mas vamos às ferramentas. Então, algumas das ferramentas que nós temos é o autoconhecimento, que eu já citei aqui, né? Que é nos conhecer, é ter uma educação emocional, entender a tristeza, entender a alegria. A gente está com um filme, né, que não é espírita, mas que a gente pode tirar tantos ensinamentos por detrás da ciência emocional. Sabemos que a nossa religião, né, a nossa doutrina é baseada na filosofia, na religião e na ciência. Então nós temos ali grandes ensinamentos para nós. E hoje a gente tem falado tanto, né? Joana de Ângeles já trazia sobre
sobre a psicologia, mas hoje a psicologia, graças a Deus, graças à espiritualidade, graças às pessoas que se abriram a isso, né, essas oportunidades, estão trazendo, né, essas emoções e essa busca pelas emoções e pelo entendimento de quem somos. Porque só assim a gente consegue progredir, a gente consegue evoluir, a gente consegue se melhorar, nos conhecendo. Então, o autoconhecimento e a educação emocional é importante, porque se temos todas essas emoções dentro de nós, a tristeza, a alegria, o medo, tantas outras emoções, o amor, tantos sentimentos, né, na verdade, que temos também, é porque algum sentido eles fazem, né? O medo, ele de forma descontrolada, não é bacana, mas o medo, ele nos impede de cometermos certas situações na nossa vida, que não vai nos levar a lugares, nos vai levar a lugares não legais, não bacanas. Então, o medo, ele nos traz essa paralisia que, com o equilíbrio, é necessário. Então, todos os sentimentos que temos são necessários, porém precisam ser equilibrados. E para isso, a educação emocional e o autoconhecimento. A segunda ferramenta que temos são duas, que é a meditação e a prece. A prece é uma espécie de meditação também. E aí, né, durante essa meditação e prece, cada um pode fazer de um jeito. Tem pessoas que se conectam, né, fazer essa meditação através da yoga. Tem pessoas que conseguem aí fazer a meditação por 30 minutos parados, sentados. Eu não consigo ainda. Mas também a meditação, né? A meditação é um hábito. Hoje eu começo com 1 minuto, amanhã eu vou para 5 minutos, depois eu vou para 10. E aí a gente vai nem sentindo esse tempo. E a gente vai aproveitando a oportunidade do tempo que temos para o benefício para nós. Então, isso é uma ferramenta para que possamos alcançar a brandura e a paz que Jesus nos ensinou. Uma outra ferramenta muito importante é o desenvolvimento da empatia. É a gente desenvolver a empatia em nós. É nós nos colocarmos no lugar do outro. Né? É extremamente importante nos colocarmos no lugar do nosso irmão, porque quando a gente se coloca no lugar dele, a gente compreende ele, a gente compreende as suas limitações, e isso é importante, porque nós, muitas das vezes, a gente clama por empatia. Então, por que não sermos essas pessoas também empáticas com os outros? Por que não entender que nós não somos melhores do que ninguém? Que ontem, na minha outra encarnação, eu fui pior do que o meu irmão. Que eu poderia ter sido um daqueles irmãos que jogaram pedra em Jesus, né? Que apontaram o dedo para Jesus, que xingaram Jesus. Por que eu sou melhor do que o meu irmão? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós estamos aqui numa caminhada, numa jornada. Então a gente precisa entender que cada um de nós temos o nosso momento, o nosso caminhar, né? A nossa evolução, que ninguém é melhor do que ninguém. Isso é importante para que a gente possa alcançar essa empatia. Um outro ponto também importante, só um minutinho, e muito importante para nós cristãos, aqui a Carla trouxe no início, né, que a casa compõe aí diversos grupos de estudos, é o estudo da doutrina. O estudo da doutrina, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos mais importantes para que a gente, como ferramenta para que a gente possa alcançar a paz. É através do estudo que a gente tem o conhecimento, que a gente tem ali a oportunidade de aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, tantos ensinamentos que a espiritualidade e grandes irmãos nos trouxeram, né? Enquanto missão para nós. Então, através do estudo, a gente adquire essa ferramenta. E o estudo, a gente sempre precisa frisar que a doutrina espírita ela é baseada na fé raciocinada. Ela não é só você ler ali, você estudar, ou você ouvir uma palestra. O estudo ele deve ser individual
individual e contínuo, individual e em grupo, né? É um estudo que a gente faz em grupo, mas a gente tem que permanecer com esse estudo em nós. E é muito interessante que às vezes a gente fala assim, já li o Evangelho tantas vezes, já li o Livro dos Espíritos, a codificação inteira, já li mais 5, 10 vezes, estou há 10 anos lendo, já deu, né? Já não preciso mais ler. Pelo contrário, cada vez que mais lemos o Evangelho, eu sou, assim, suspeita para falar do Evangelho, porque lá na casa espírita a qual eu pertenço hoje, a gente tem o estudo dos livros, né, da codificação, cada ano nós estudamos um livro, que é o GEL, e eu estou, né, nesse momento, já vai fazer quase 5 anos, facilitando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é um livro, assim, que é o meu livro de cabeceira, é o meu livro que me acompanha em todo lugar. Eu sou apaixonada pelo Evangelho, todos os dias eu leio o Evangelho, e todos os dias, frases, itens, capítulos que eu já li tantas e tantas vezes, falam de uma forma totalmente diferente comigo. Quem nunca leu o Evangelho e, mais de uma vez, aquele mesmo item e falou de uma outra forma com você? Então, sim, o Evangelho é muito rico e as outras obras também, né, de Kardec, não só de Kardec, mas dos nossos de Divaldo, de Chico, de tantos outros amigos e irmãos, né, que nos trouxeram, são importantes, enquanto que eles nos acrescentam e cada vez vivemos de uma forma diferente. Principalmente porque cada momento que nós vivemos, estamos vivendo momentos diferentes. Então, cada momento, aquela passagem vai falar de uma forma diferente com a gente. Prosseguindo, nós temos grandes exemplos de brandura e paz. E a gente precisa, né, como eu falei, divulgar. E a gente eu trouxe aqui 3 pessoas, 3 irmãos muito queridos, que foram grandes exemplos de brandura e paz. E outras pessoas aqui que nem são espíritas, mas pessoas que nos deixaram esse ensinamento. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Mahatma Gandhi. Quem conhece Mahatma Gandhi? Alguém que conhece? Temos Mahatma Gandhi. Então, com toda a sua filosofia de não violência, e sempre trouxe isso, né, a não violência, ele conseguiu liderar a Índia, a independência, sem qualquer uso de força bruta. Mahatma Gandhi, em nenhum momento ele usou com a violência, com palavras violentas, com atitudes de violência. Então, com toda a sua brandura, com todo o seu amor e carinho, ele trouxe a independência à Índia sem esse uso da força bruta. Então, é um dos exemplos que nós temos. E temos também aqui Martin Luther King Jr., né, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, promovendo lá a paz e a harmonia. Então, nós temos dois grandes irmãos conhecidos e que não são espíritas, mas que trouxeram a brandura e a paz. Então, isso nos mostra cada vez mais que isso é de cada um de nós, precisa vir de cada um de nós. Não só porque sou espírita, mas porque eu entendo que serei bem-aventurados serão os brandos e pacíficos. E em terceiro lugar, eu trouxe o nosso maior exemplo e eu sempre cito Jesus nas minhas cabeças. Pode ser qualquer tema que seja, até um tema que não seja uma bem-aventurança de Jesus ou um ponto que Jesus nos trouxe, né, uma passagem que Jesus nos trouxe. Até quando não tem falando sobre Jesus, eu trago Jesus em algum momento, porque Jesus é o nosso querido irmão. Jesus me emociona falar de Jesus porque ele esteve conosco no nosso planeta Terra antes mesmo do nosso planeta ser configurado. Antes mesmo da criação do nosso planeta, Jesus foi escolhido para ser o nosso mestre e para trazer tudo
tudo de mais maravilhoso que Ele nos trouxe e cumpriu sua missão brilhantemente. Então, o nosso maior exemplo é Jesus, que em diversas passagens do Evangelho a gente vai ver que muitas das vezes Ele deu sua outra face, né? Quando bateram lá com a sua face, Ele entregou a outra. Então, Jesus foi o nosso maior exemplo, principalmente na cruz, e que em nenhum momento Ele levantou a sua voz, Ele agiu, né, com violência, pelo contrário. Então, Jesus deve ser o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo a seguirmos. Por isso a importância de estudar o seu Evangelho e seus ensinamentos. E outro ponto muito importante, que eu falei um pouquinho aqui, e que eu sempre gosto de falar também, é da família. E aí a gente vai conversar sobre a família que temos configurada, né? Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos filhos, netos, bisnetos, irmãos. Então, vou falar primeiro dessa família, do nosso lar. Muitas das vezes a gente quer apontar para aquele que está mais próximo, né? Para aquele que é o nosso marido, nossa esposa, aquela pessoa que está ali no cotidiano, no nosso dia a dia. E como eu já tinha falado lá atrás, a paz, a brandura, a paciência, que é uma forma tamanha de caridade, deve iniciar em nós. E aí a gente precisa se atentar. Por exemplo, muitas das vezes a gente reclama dos maridos, dos filhos, que eles colocam a toalha molhada em cima da cama, que eles deixam a tampa da privada levantada. Você faz isso, Alexandre? Não, né? Fala que não. Então, muitos dos nossos companheiros às vezes fazem umas coisas que nos incomodam e que muitas das vezes nós já falamos para mais de 1000 vezes. Não faz isso, fecha a tampa, lava a louça, ajuda em casa. Mas, e aí a gente vai perdendo a nossa paciência. E aí a gente vai colocando a culpa no outro. Não, mas é porque ele não faz isso. E eu já falei várias vezes, por isso que eu perco a paciência. Mas se nós perdemos a paciência, é porque nós perdemos a paciência. Porém, nos colocando no lugar do outro, nós devemos entender. Talvez nesse momento ele ainda não consiga compreender isso, ele ainda não consegue alcançar essa facilidade que eu tenho de fechar a privada. São coisas bobas do dia a dia, de lavar uma louça, ele não tem essa consciência. Então, qual que é o nosso papel de quem perde a paciência? Para que a gente não perca a comunicação, que é muito importante. Por que você não chega para ele e fala: meu amor, ali, a louça está ali, será que você poderia lavar para me ajudar? Hoje eu estou tão cansada, hoje eu trabalhei tanto, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Será que você poderia me ajudar? Meu bem, olha ali a tampa levantada, será que você poderia me ajudar a abaixar? Porque assim a gente vai criando essa harmonia dentro do lar. Não é fácil, tá? Não estou falando aqui que é uma coisa super fácil, é só tentar. Na tentativa a gente alcança. Mas isso precisa começar em nós. E agora, me colocando no outro lado da história, sendo a pessoa que não fecha privado, que não lava a louça, procurar enxergar como funciona meu lar, como funciona minha esposa, o meu esposo, a minha filha, procurar entender como funcionam as coisas, como eu posso ajudar. E se eu não sei o que fazer, porque muitas das vezes a gente não sabe o que está incomodando o outro, ou o que a gente pode fazer, pergunta. Por isso é fundamental a comunicação. E a comunicação é uma das ferramentas também que a gente precisa falar para que o outro ouça, entenda e compreenda. Porque muitas das vezes o outro não está nem se ligando. Então a gente precisa comunicar, a gente precisa se comunicar. É muito importante a comunicação. Só um minutinho. Então, pessoal, eu uso ainda. Eu sou nova, né? Vocês devem estar olhando para mim e ver que eu sou novinha. Eu sou uma pessoa nova ainda. Espírito jovem, espírito encarnado jovem. Agora, desencarnado, melhor. Enquanto espírito, eu acho que eu tenho. Acho que eu não sou tão novinha, não. E aí eu não uso celular.
Eu uso papel, eu até estava comentando ali atrás que eu uso papel, eu gosto mais do papel, eu não sou muito do celular, apesar de ter que ter, né? Eu gosto mais do físico. E aí, com o papel, a gente às vezes acaba. Eu estou cheio de papel aqui, a gente acaba passando lá, passando por outro. Bom, e aí eu falei da família dentro do lar. Mas nós devemos lembrar, enquanto espíritas, enquanto indivíduos, espíritos encarnados, que nós temos o quê? A família universal. Então, começa ali dentro do nosso lar. Estava até tocando uma canção hoje, quando eu cheguei, que eu sou apaixonada, que toca muito na infância, né? Eu venho da evangelização infantil, também da mocidade, né? Lá da minha casa. Hoje eu estou evangelizando lá na casa, crianças e jovens e espíritos desencarnados, né? E a gente sempre canta essa musiquinha, isso eu gosto muito, que fala que a família é o lugar. E aí a família é o lugar, não só a nossa família ali dentro da nossa casa, ou dos nossos consanguíneos, né? Mas daqueles que compõem o planeta Terra. Então a gente tem essa família universal, somos todos uma família universal. Então, é muito importante que a gente lembre dessa família universal, que a gente olhe para o outro com carinho, com zelo, com empatia, com amor. Porque todos aqui são da nossa família. E todos que passam pela nossa vida trazem a sua importância. Então, a gente precisa, por exemplo, no nosso trabalho, na nossa faculdade, né? Quem faz faculdade, nas escolas, quem estuda. Então, a gente precisa trazer esse sentimento, trazer essa prática também para a nossa família universal. Às vezes, no nosso trabalho, a gente tem aquele amigo, aquele companheiro que parece que está ali para nos tirar da nossa graça, né? Mas ele está sendo uma oportunidade de nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Então, a gente tem que parar de olhar para o outro como uma pedra, mas sim como uma oportunidade de colocarmos em prática. A gente fala tanto, espiritualidade, mentor, Jesus, eu preciso ser paciente, eu preciso ser benevolente, eu preciso amar. Mas aí como é que a gente vai ser paciente, benevolente? Como é que a gente vai amar se a gente não tem a oportunidade? A gente precisa da oportunidade para colocar em prática. Então, esses irmãos, essas oportunidades que nos surgem, são para a gente colocar em prática e atingir ali a nossa evolução, naquele ponto, o nosso progresso. Então, a gente precisa olhar para esses irmãos com mais carinho, com mais amor, porque eles são oportunidades. E, mais do que isso, são oportunidades de reparo, né? A gente tem essa oportunidade de fazer essa reparação com aquele espírito. Eu, quando cheguei na minha casa espírita, eu cheguei em 2015, não tem muitos anos. Eu cheguei em 2015 e eu conheci uma irmã que ainda se encontra lá, e eu tive muita dificuldade com ela, por ser jovem, né? E o jovem, ele tem muita dificuldade de abertura. Hoje, graças a Deus, o movimento espírita está muito mais aberto aos jovens, né? Óbvio, com o seu equilíbrio, né? Entendendo a responsabilidade, o compromisso de cada um. Quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade com essa irmã. E, inclusive, na época ela era diretora da casa, e a gente conhece a COMERG, né, que é a Confraternização Espírita das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, e ela era diretora da casa, ela não permitiu que eu fosse, porque eu precisei trabalhar durante 2 meses, e como eu cheguei, quem ia à COMERG antigamente sabe que a COMERG ela tinha 2 anos, você tinha que ter de frequência 2 anos. Alguns eram abertos a alguns casos, algumas exceções. E eu tinha entrado em 2015, no final de 2015, e ia vir a COMERG de 2016.
e eu não pude ir porque eu faltei um mês por completo. E assim, eu já tinha pago, já tinha feito todo o processo e fui impedida de ir. Eu fiquei muito triste, fiquei chateada. Eu não fiquei com raiva dela, por incrível que pareça. Não fiquei. Mas fiquei triste porque eu queria ter aquela oportunidade. Eu nunca gostei de pular carnaval, nunca gostei disso, nunca foi de mim mesmo antes de ser espírita. E fui impedida. Tudo bem, passou-se o tempo, oportunidades vieram com essa irmã, e eu sempre orando nas minhas preces, como a gente falou, que é uma das grandes ferramentas que temos, sempre orando por ela, pedindo para que esse mal-estar saísse. E através da prece, eu consegui alcançar o coração dela. E um belo dia, normal, durante eu andando pela casa espírita, lá pela minha casa, ela veio e me deu um abraço que ela nunca tinha me dado. Eu não entendi nada. Eu fiquei sem entender, meu Deus, o que está acontecendo? Ela me deu um abraço e ela me pediu perdão. E eu até falei, eu não tenho nem o que te perdoar, porque eu não tenho mais nada no meu coração. Essa mágoa já foi liberada. Mas eu te perdoo. E ela me pediu perdão. E ali eu tive a certeza do poder da prece, do poder que a oração tem, da vibração. Tudo que a gente pensa, pensamento é vida. Tudo que nós pensamos, nós emitimos para o nosso plano espiritual, ou melhor, para o nosso plano físico também, né? Para o plano. Então, através da oração eu alcancei aquele coração e ela me pediu perdão. Hoje somos super amigas, falamos disso abertamente. Inclusive, um ponto muito interessante é que hoje, depois da pandemia, foi necessária uma pandemia para que a Comerge não precise mais de frequência. Então, olha toda a movimentação, o movimento que teve. Porque naquela época, uma jovem de 14, 15 anos, querendo ir ali num evento espírita, foi impedida durante o carnaval. E agora não. Agora as portas são abertas. Então, olha como, quando a gente ora, quando a gente confia, quando a gente não desiste, porque eu não desisti. Eu poderia muito bem, através daquela atitude, ter saído da casa. Mas, primeiramente, a gente precisa lembrar que a doutrina é dos espíritos, que a gente está ali para aprender, que a gente está ali para evoluir, e que ali, a nossa casa espírita é um hospital. E que todos nós estamos sendo tratados. Então, como eu já tinha falado, nós não somos melhores do que ninguém. Então, olha que interessante tudo isso que os anos vão passando e o próprio movimento espírita vai se renovando, né? Vai trazendo novas compreensões. E aí, eu trouxe aqui eu gosto muito de escrever, né? Eu vou escrevendo através da intuição. E muitas das vezes, quando eu faço o estudo, eu vou sendo intuída e vou escrevendo algumas coisas. E eu escrevi sobre o chamado, né, divino. Maria Elsa Tiscati, para quem não conhece, é uma irmã de Bangu. Ela da Zona Oeste, né? Daqui da Zona Oeste. Ela nos traz uma música que fala do chamado. Que Jesus, então ele veio e disse, já é hora de seguir. E aí fala sobre o chamado. E todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Porém, tem chamados que são para todos, como as bem-aventuranças, como essa bem-aventuranças que estamos trazendo hoje. E aí eu trouxe, que o chamado divino, esse chamado de Jesus, é uma expressão do nosso verdadeiro propósito como filhos de Deus. Então esse chamado é uma expressão que temos enquanto filhos de Deus. E a gente precisa renovar esse compromisso todos os dias, a todo momento. E temos uma canção que se chama, eu sou da arte também, né? Além da evangelização,
da mocidade. Eu também participo muito de grupos de arte, já fui de arte de grupo de dança, tantos outros grupos. Hoje eu participo do grupo de música lá da minha casa. E eu gosto muito da arte, porque eu acho que a arte ela alcança lugares inimagináveis. Lugares que muitas das vezes a palavra somente por dita não alcança, mas a melodia ou uma pintura, ela alcança esses lugares que a palavra não consegue alcançar. Então eu sempre trago a arte. E aí a gente tem uma canção que se chama Te Ofereço Paz. E ela tem uma curiosidade bem interessante. Essa canção ela foi criada em 1989, então ela nem é mais ou menos nova, em 1989, e ela é uma adaptação de uma saudação universal do Oriente, muito apreciada por quem falamos, Mahatma Gandhi. Então, olha que interessante, é uma canção espírita, Marcelo Pucci, salvo engano, criada por ele em 1989 e que é uma adaptação de uma saudação universal do Oriente. Então, olha aí a questão do universal, da família universal, E apreciada por Mahatma Gandhi, que nos trouxe aí grandes ensinamentos. E esta canção, ela é muito bonita. Ela fala: te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço suas necessidades, vejo tua beleza, sinto o seu sentimento, minha sabedoria foi de uma força superior. E reconheço essa força em ti. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Nossa canção, ela nos fala sobre a paz e sobre o trabalho em conjunto. Então, como eu falei, a paz, a bravura, esse trabalho, esse autoconhecimento, precisa iniciar em nós. Mas em dado momento, ele vai ser colocado para trabalharmos juntos. Então precisamos juntos trabalharmos para a divulgação da paz, para a divulgação do bem. Então todos nós, juntos, de mãos dadas, precisamos levar essa paz e essa brandura que estamos aqui diariamente tentando, diariamente colocando em prática. Como eu falei, não é algo fácil, mas não é algo impossível. E é algo que podemos construir em nós. Que possamos sempre lembrar de Jesus, sempre lembrar da sua passagem aqui na Terra, e que possamos sempre lembrar desse compromisso, desse chamado e dessa missão dentro de nós. Lembrarmos que não é impossível e que um dia alcançaremos essa paz. Assim como Jesus e grandes outros amigos, irmãos espirituais alcançaram. Juntos, não podemos esquecer. Então, trabalhemos juntos. Para que a gente possa sair daqui hoje renovado, com esse chamado latente, com esse chamado pulsando em nós. Eu agradeço pela oportunidade, de poder estudar mais uma vez esse tema, e a gente sabe também que durante a semana parece que quando a gente vai trazer algum tema, tudo referente àquele tema acontece na nossa semana. A gente é posto em provas. Então, essa semana foi uma semana de muita dificuldade, mas que a gente sempre lembra,
na Alva essa semana, sexta-feira eu vou levar esse tema, então eu preciso mais do que nunca internalizá-lo e colocá-lo em prática. Então foi uma semana de muita dificuldade, mas uma semana de muitas oportunidades. Nada é ruim na nossa vida, nada é ruim, tudo é bom, porque mesmo algo que a gente acha que, por mais que tenha sido difícil ou ruim, ele nos traz aprendizados. Então, foram grandes oportunidades de colocar no meu trabalho e na minha casa a paz em movimento, a paz, né, em prática. E graças a Deus eu consegui nessa semana, mas eu agradeço por essa oportunidade. Então, gratidão a todos, gratidão a essa casa muito especial para mim, gratidão por esse tema que sempre cai como uma lupa para nós. Então, muito obrigada, que possamos levar para casa e para a nossa semana e para o resto da nossa encarnação e outras encarnações na nossa bagagem, esses ensinamentos do nosso mestre, né? Essa bem-aventurança que é tão importante. Muito obrigada a todos. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Beatriz pela palestra dessa noite. Pedimos que leve o nosso abraço fraterno à sua casa, à Luz Verdade. Vamos agora fechar os nossos olhos, envolvidos com a mensagem dessa noite de paz, a mensagem de sermos pacíficos, envolvidos com esses fluidos. Nós agradecemos ao nosso irmão amado Jesus por tudo que aqui ouvimos e recebemos nessa noite, por todo o tratamento, toda a espiritualidade amiga, tudo que nos envolveu. E possamos nós levar para nossos lares todo esse envolvimento, todo esse tratamento que tivemos aqui nessa noite, que possa se expandir para os nossos lares, nossos familiares, para as pessoas que amamos, que todos possam sentir nesse momento, através dos nossos pensamentos, essa vibração de amor e de paz. Agradecemos aos benfeitores desta casa pelo trabalho dessa noite. Possamos nos despedir em paz. E tenhamos também uma boa noite. Assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, nós agradecemos a presença de todos e possamos nos ver aqui novamente na próxima sexta-feira e todos possam ir para seus lares com a paz de Jesus.